Cristianismo e liberdade. Russell Kirk dizia serem inseparáveis cristianismo e civilização ocidental. É um fato que não prova, porém, uma correlação. Raymond Aron aponta o fundamental. O cristianismo é incompatível com a fé laica num destino manifesto, no historicismo, no socialismo, no marxismo e compatibilidade admitida, reconheça-se, pelo próprio Marx. O Evangelho, escritura basilar da fé cristã, é, em grande medida, um manifesto pela liberdade. Porque a liberdade é, ao mesmo tempo, um bem positivo, natural, o livre-arbítrio, e um bem negativo, pela resistência à tirania, a ser escravizado por outro particular ou pelo Estado, ou ainda desumanizado por um sistema político que nega o direito à individualidade, à privacidade, à propriedade de bens ou de ideias. Jesus Cristo deixa claro que o caminho por ele apontado é fruto de uma adesão livre e é para poucos, não para todos. Enfatiza, em diversas ocasiões, a responsabilidade individual pelas escolhas e, consequentemente, pelo resultado dessas escolhas. Nega que o destino do homem cumpra-se inteiro nesta terra, negando também qualquer hipótese de revolução para fins de um reino dos céus politicamente institucionalizado. Separa fé e Estado, separa fé e ordenação da atividade econômica. Revoga o poder da comunidade de fazer justiça com as próprias mãos, no episódio Atire a Primeira Pedra, enfatizando o direito individual até mesmo a errar contra as tradições de seu povo. Onde está teu tesouro, aí estará também teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Harmonizando essa passagem do Evangelho com a parábola dos talentos, insofismável incentivo ao investimento de risco, e com o principal mandamento evangélico, amai-vos uns aos outros, temos um surpreendente chamado para a época. Ora, uma das acepções de amar é confiar. Quem enterra tesouros não confia em ninguém. Quem compra ações, empresta dinheiro ou investe em bens de produção, que se pagarão muito à frente, está confiando em alguém e não está sendo avarento. Nesse caso, a localização do tesouro é junto ao próximo, e ao lado do próximo estará seu coração. O Evangelho não contém propostas totalitárias, contém convites à liberdade, liberdade reforçada pela fé e pela confiança, pela disposição à cooperação voluntária, movida por alto interesse, igualmente legitimado em diversas passagens na linha do faze isso e terás aquilo. Não é necessário enumerar aqui os serviços prestados pelo cristianismo ao desenvolvimento da civilização ocidental, à manutenção e aos avanços da sociedade aberta, plural, democrática, como a fundação das primeiras universidades, por exemplo. É evidente, como no caso do movimento cristão do século XVIII, que fez o Ocidente inaugurar a abolição da escravatura, o quanto o cristianismo militou pela causa da liberdade. Não é preciso nem compará-lo com outras grandes religiões, todas elas irmanadas a regimes políticos de severas restrições à liberdade. O essencial quanto à liberdade não está na sentença de Kirk, de resto correta, mas na de Aron, e é fácil demonstrá-lo. O maior inimigo da liberdade nos últimos 2 ou 3 séculos foi o idealismo utópico, que gerou o jacobinismo, o marxismo, o fascismo, o nazismo. Dezenas de experiências de regimes baseados nessas ideologias foram levadas às últimas consequências, todas elas empenhadas, a partir de um Estado totalitário, a evitar o mínimo resquício de liberdade. A maior resistência que encontraram partiu dos cristãos. Na Polônia, na Ucrânia, nos países bálticos, na Hungria, na Iugoslávia, em tantos outros lugares, foi a resistência cristã que perseverou quando qualquer outra oposição havia sido eliminada. Hitler abominava o cristianismo. Embora tivesse evitado centrar no tema,
para não acirrar ainda mais a resistência numa Europa de firmes raízes cristãs, tentou ressuscitar o paganismo nórdico e não fez mais contra a fé em Jesus Cristo porque lhe faltou tempo. A Stalin não faltou, e ele profanou todas as igrejas do Império Soviético, proibindo toda e qualquer manifestação de culto cristão. Não é preciso ser cristão para defender a liberdade. A correlação histórica não é uma sentença científica para o futuro por si só. Karl Popper e Friedrich Hayek eram agnósticos, não religiosos. No entanto, Popper foi enfático ao afirmar que o amai-vos uns aos outros do Evangelho é base fundamental da sociedade livre e aberta de que desfrutamos. E Hayek escreveu a propósito: desta questão pode depender a sobrevivência da nossa civilização. Se a fé no Evangelho não é indispensável à liberdade como conquista política, a resistência cristã aos inimigos da liberdade tem se mostrado essencial à defesa de nossas liberdades.